Quem são as nações que serão destruídas nos últimos dias? Você que chegou nesse vídeo tem um questionamento. Como o anticristo derrotará as nações que se levantarão contra o seu império? E o que a Bíblia nos diz sobre a atuação desse homem do pecado? Como será o império do anticristo? Então nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos ver uma profecia que já ocorreu e que ocorrerá intensamente no futuro. Como esse homem vil, ele vai destruir algumas nações. E a Bíblia nos mostra algumas nações que serão destruídas, ou melhor, perseguidas severamente pelo anticristo. E para começar, irmãos, estudarmos geopolítica pode ser muito bom para ajudar, assim, a compreender a visão política e social, claro. Porém, para entendermos o futuro das nações, queridos irmãos, somente os sábios que descobrem a verdadeira fonte, a mais precisa de todas. E esta fonte não falha. E ela, é claro, a Bíblia. A Bíblia vai revelar o rumo que cada nação terá. E aí eu gostaria de convidar um dos profetas da antiguidade que eu tenho um grande carinho e que vai nos ajudar a descobrir e a desvendar a palavra, a mensagem que Deus nos traz hoje. Porque há quase 2.600 anos, Deus, pela sua misericórdia, levanta um homem chamado Daniel, aquele, o muito amado. Lembra-se dele, queridos? Pois é, ele nos trará uma visão geopolítica, profética sobre as nações que serão derrubadas pelo anticristo. E se você ainda não pegou a sua Bíblia, pausa o vídeo, pega a Bíblia e vamos lá para a nossa leitura de hoje, que está em Daniel 7,19, que diz assim: Então teve desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Olha que animal terrível, só de Daniel expor assim pra gente. Mas que animal é esse que Daniel coloca aí? Que animal terrível é esse? E aí, nós vamos continuar com a nossa leitura. Continue aí, meus queridos, com a leitura. E aí a gente vai para Daniel 7,17, porque ali nós teremos essa informação que precisamos. Porque estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Daniel, ele vai explicar para nós que animais, na verdade, são reinos. E isso é muito bom para compreendermos. Animais são reis, governo, homens com grande poderio de governo. Queridos irmãos, essa mensagem deixa uma dica aí para gente. Ele fala que é de ferro e é de bronze. E isso nos leva ao material da estátua de Nabucodonosor. Lembra da estátua de Nabucodonosor, que simbolizava
a Grécia e Roma. Por quê? Porque bronze e ferro nos leva para um período do tempo onde estava a Grécia e Roma. E nesse tempo já havia passado 3 animais, 3 impérios, certo? Vamos devagar, sem pressa, queridos irmãos, porque o livro de Daniel não é fácil para ninguém. Então, esses 4 animais tinham 10 chifres na sua cabeça. E da outra que subia, diante da qual caíram 3 chifres. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cuja aparência era mais firme que as das outras companheiras. Então, o livro está falando desse 4º animal, desse reino, e esse reino agora, ele diz que tem 10 chifres, 10 cabeças, e isso simboliza autoridade, simboliza poder, sendo que um dos chifres fará cair 3 e ficará no seu lugar, e ela será mais firme do que as suas companheiras. Irmãos, agora vamos abrir um parênteses aqui para você conectar uma mensagem que está no livro de Apocalipse. João, ele tem uma visão semelhante a essa, lá nos anos 95 depois de Cristo, mais ou menos, em que ele se pôs sobre a areia do mar e viu subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. Então nós começamos a ver que do mesmo assunto que Daniel fala, o apóstolo João vai mencionar esses mesmos animais, cabeças, chifres, falando sobre poderio. Então essas visões são dadas pelo Altíssimo para que possamos somar e entender o que vem no futuro próximo, para não sermos enganados. Então vamos continuar aqui focados, irmãos, porque o que nós queremos nesse vídeo é saber sobre as nações que serão abatidas por esse animal terrível, que você já sabe quem é. E aí eu preciso ler para que você fique com os versículos na mente, para eu poder fechar isso aqui para você entender o assunto. E aí em Daniel 11:40 diz assim: e no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará e passará, e entrará também na terra gloriosa. A terra gloriosa aqui é a terra de Israel, né? E muitos países serão derribados. Estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E ele apoderar-se-á dos tesouros de ouro e da prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte espantarão e sairão com grande furor, e para destruir e estripar a muitos. E aí continua a mensagem do texto bíblico: e amarrará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Ou seja, do mar grande
vai até o Monte Santo, entrando ali em Jerusalém. É o lugar que esse reino está invadindo. Mas virá o seu fim e não haverá quem o salvará. E agora, irmãos, vamos começar a aprofundar aqui na mensagem para a gente poder entender. Quem acompanha os vídeos já sabe, já nota que é o mesmo reino. O reino do norte, sempre apontando para o reino do norte. Vamos nos prender aí no que a palavra vai nos dizendo, essa localidade aí. Então, irmão, algo que já aconteceu no passado, uma história muito grande, eu vou tentar resumir bastante aqui, para não ficar um vídeo muito pesado, porque não é o assunto de hoje. Mas vamos aqui, ó. E nós estamos falando que o Reino do Sul é o Egito, irmão. Então, quando falar esse Reino do Sul, está falando do Egito. E irá contra o Reino do Norte, que foi, no passado, a Síria. Porém, o Egito, a profecia diz, será destruída. E esta visão profética, ela já ocorreu. E aí você vai entender agora. No período ali de 1070 a 1068, houve uma guerra da Síria contra o Egito, que era aqueles governos, né? Ptolomeu, Cassandro, os 4 braços fortes, né, de Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande morre, ele deixa 4 generais e eles vão dividir o império de Alexandre o Grande em 4. Mas aqui nós vamos olhar só para 2 reinos, que é o Reino do Sul e o Reino do Norte, que é resultado ali desse governo da Grécia, de Alexandre o Grande. Então, quando houve essa guerra da Síria contra o Egito, os etíopes e os líbios ajudaram. Os etíopes e os líbios, eles vieram e participaram com ajuda, como foi dito por Daniel, na visão de Daniel. Tudo correndo como Daniel falou. Já por volta de 1068, 1067, gente, isso tudo antes de Cristo, volta a guerra contra o Egito. Então, Antíoco IV Epifano conquistou Jerusalém do mar Mediterrâneo ao Mar Morto, ali em Israel, na cidade de Emaús, perto de Jerusalém. Tudo acompanhando a profecia de Daniel. Então, hoje, esse fato já ocorreu. Então, o Egito, algumas terras e a cidade gloriosa foi conquistada pelo rei do norte. Essa história, ela está registrada, meus queridos irmãos, nos livros seculares. É uma história bem maior. Os irmãos que são estudiosos de história, me perdoem se eu estou fazendo um resumo, porque não é o foco, para só nós entendermos que essa profecia, do jeito que Daniel falou, ela já ocorreu. Mas há uma observação sobre isso. Cláudia, você falou que as nações serão destruídas pelo anticristo, que é uma profecia para o fim dos tempos. Isso mesmo. Essa, irmãos, é uma daquelas profecias cíclicas, porque nos últimos dias ela se repetirá de maneira mais destruidora, ela se repetirá de maneira mais drástica, mais intensa. Nós teremos no futuro, quando se levantar o anticristo com essas 10 nações. Então, mas isso vai acontecer também, porque a palavra diz lá, nos últimos dias, já aconteceu antes de Jesus vir. Mas essa profecia cíclica,
ela vai retornar no futuro com mais intensidade, sabe, irmãos? Por que isso? Porque quando esse bloco de 10 nações surgirem, nós teremos uma nação que vai surpreender. Ela será um chifre pequeno, parecerá uma nação simples, mas essa nação se tornará muito maior do que as outras, e essa nação ela vai destruir 3 chifres. E na profecia de Daniel, lá no passado, destruiu o Egito, destruiu algumas nações e foi para a Terra Gloriosa. Então nós já sabemos que o Egito será destruído. Será uma das nações, um dos chifres que serão quebrados nos últimos dias. Porque o reino do norte virá sobre o Egito, assim o Egito perderá sua soberania e se tornará governado pelo rei do norte, a figura do governo mundial. E Israel, do Mar Grande ao Monte Santo, também será invadida, junto com outras nações que se recusarem a seguir essa liderança. E qual é o governo que quer perder a sua liderança, perder a sua soberania? Então, esses que tentarem manter a sua soberania, esse governo ferrenho estará pronto para destruí-los. E aí, quando a gente vai lá para Apocalipse, está assim, o Apocalipse 17:12. E os chifres, que são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder com os reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, lá em Apocalipse, vai se repetir o que já houve no passado com Antíoco IV, Epifano, que conquistaram o Egito, levaram tudo, saquearam o Egito, e isso vai acontecer. Então, uma das nações que serão destruídas está aqui claro, o Egito. O Egito será um dos chifres que será quebrado pelo império do anticristo. Então, irmãos, o que eu quero que você entenda, que geopolítica é muito bonito, mas geopolítica sem a Bíblia é apenas geopolítica. Mas geopolítica com a Bíblia são profecias que irão se realizar num futuro muito próximo. Então, esse homem maravilhoso que Deus amou, chamado Daniel, ele teve a sua vida para profetizar, para trazer as mensagens do Senhor. E as mensagens de Daniel é sempre mostrando os reinos que virão até que surja o último reino, onde a pedra que sai da mão do Todo-Poderoso bata no pé da estátua e derrube todos os reinos, e assim todos os reinos voltarão para a mão do nosso Senhor, do nosso Rei, do nosso Messias. Então, queridos irmãos, essa é a mensagem de hoje. Como um pouquinho de noção de como será a atuação do reino do fim. Espero que você tenha gostado dessa palavra. Fico com ela. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.